Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. E hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem abençoada. Você que quer ter um dia na presença de Deus, um dia cheio de fé, de esperança, que os seus problemas não te abalem, você está no lugar certo, porque eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus coloca no nosso coração. Mas antes de darmos início à mensagem, irmãos, eu gostaria de pedir para você, deixe o seu like nesse vídeo, clique aí no joinha, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, para os seus familiares, para os seus amigos, tá bom? Para eles serem abençoados também. E se inscreva aqui no canal se você ainda não foi inscrito, tá certo? Irmãos, a nossa vida com Deus, né, ela é cheia de altos e baixos. Algumas vezes nós estamos tão bem, tão próximos de Deus, que nós sentimos que nada vai nos abalar. Mas tem dias em que nós somos tomados por um desânimo tão grande, né? Que nós não queremos sair de casa, queremos ficar ali deitados na cama o tempo todo, fugindo da realidade, muitas vezes por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, nós começamos a ter raiva de nós mesmos, começamos a achar que Deus não tem por que nos amar, que Deus ele vai nos abandonar. Mas saiba de uma coisa, irmãos, nós não somos os únicos a passar por situações. Se existe por situações desse jeito, né, dessa forma, se existe um homem na Bíblia que é citado como exemplo do que não fazer, do que não dizer, este homem é o apóstolo Pedro. A Bíblia mostra que ele tinha um temperamento forte, ele era impaciente, agia sem pensar e em muitas situações ele era até intolerante, mas ele amava muito a Jesus. E nós sabemos que ele tinha um desejo muito grande de estar com ele e que esse desejo era maior do que as suas fraquezas. E você que está aí me ouvindo aí, com certeza você também tem o mesmo sentimento. Você deseja estar com Jesus acima de qualquer coisa. Você sonha com aquele dia em que você vai se encontrar com Ele e dar aquele grande abraço. E justamente porque iremos estar com Jesus, você se sente mal. Quando você pega isso, né? Você pega a obra do Espírito Santo, porque se você olhar para a sua vida lá atrás, antes de você entregar a sua vida para Jesus, você praticava o pecado, você fazia coisas que hoje você sente vergonha, mas antes você não sentia mal porque você tinha prazer. Você levava as outras pessoas a fazer a mesma coisa que você fazia. Mas hoje você sofre porque você não quer mais desagradar ao Senhor. E isso tudo é o Espírito Santo te convencendo dia após dia. E tem uma passagem na Bíblia que eu gosto também de falar, que é onde o Jesus, né, ele enviou os discípulos para o mar da Galileia. De repente veio uma forte tempestade, né, e todo mundo começou a se desesperar. Os discípulos ficaram com muito medo de morrer. Então, assim que o dia começou a amanhecer, Cristo foi até eles andando sobre as águas. Isso mesmo, Jesus não afundou, Jesus ele caminhou sobre as águas para mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que domina sobre tudo e sobre todos. E quando os discípulos viram Jesus, na verdade eles não reconheceram, porque eles estavam com medo e eles então começaram a achar que era o fantasma. E quando você tem medo no seu coração, esse medo te domina, ele te deixa mal, ele te deixa apreensivo, você começa a ver coisas que não existem, você começa a enxergar os problemas maiores do que eles são, mas Jesus veio para acalmá-los. E Jesus disse assim, está lá em Mateus capítulo 14, no versículo 28 e 29, ele diz assim: coragem, sou eu não tenho medo e não tem medo. Logo depois Pedro falou: Jesus, Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, olha isso, Pedro não pensou duas vezes. Quando ele foi chamado, ele viu Jesus e ele falou: Senhor, deixe eu ir até você. Jesus falou: venha, porque Jesus nunca recusou alguém que clama por ele. Ele mesmo disse: aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora.
Jesus então, ele esperou o Pedro ir até ele, né? E quando Pedro desceu do barco, ele começou realmente a andar sobre as águas em direção ao mestre. E você também aqui, você nem imagina, né? Como que ele conseguiu fazer aquilo, né? Mas ele conseguiu por causa do nome de Jesus, porque Deus chamou ele. Então, irmãos, Deus, ele chama você também. Você agora tem experimentado o sobrenatural, você tem vivido dias de milagres, porque só o fato de você estar aqui hoje, mesmo diante de tantas lutas, né? Diante de tantas provas, você tem que crer que Deus é contigo, que Deus está com você, amém? Então, olha que exemplo de fé, de confiança. Pedro ignorou o medo, a dúvida e ele seguiu em frente porque ele sabia que a palavra do Senhor não pode falhar. E da mesma forma, irmãos, se você tem uma promessa do Senhor sobre a sua vida, não seja tímido. Obedeça o que ele te mandou fazer, porque a capacitação vai muito mais além. E não ela não é de você, ela é de Deus, entendeu? Mas você precisa ficar atento, porque é aí que o inimigo vai tentar abalar sua fé. O plano dele é deixar a sua fé, a sua vida turbulenta. E a Bíblia diz que quando Pedro estava andando sobre as águas, veio forte vento e Pedro, ele ficou com muito medo e ele começou a pensar, com certeza, né? Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Nossa, como eu fui fazer isso? Eu vou me afundar aqui, eu vou morrer aqui. Eu não sou ninguém, eu sou um pecador, mas eu estou vivendo aqui um sobrenatural e assim também o diabo vai tentar contra a sua vida. O que significa essas tempestades? Significa que o diabo vai fazer de tudo para que você comece a olhar as circunstâncias e tire o foco de Jesus. Com isso, ele vai lançar dúvidas na sua mente. Ele vai usar pessoas ao seu redor para te desencorajar, para te machucar com palavras. Tudo para que você desista de ir até Jesus. E quando ele consegue nos paralisar, nós não conseguimos orar como antes. Nós começamos a duvidar se realmente estamos no caminho certo. Deixamos de olhar para o alvo e começamos a afundar, porque achamos que não temos condições de servir ao Senhor. Quantas vezes, né, isso acontece com a gente? Quantas vezes nós sentimos dessa maneira? E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. A Bíblia conta que enquanto ele caminhava, ele reparou nesse vento forte, ele começou a afundar. Mas apesar de Pedro ter falhado, ele clamou, Senhor, salva-me. E imediatamente a Bíblia diz que Jesus ele estendeu a sua mão e o segurou pela mão e o fez andar sobre as águas novamente, até entrar no barco. E assim também, irmãos, vai acontecer na sua vida, se você começou bem a sua caminhada, mas agora você está afundando por causa do medo ou de algum pecado, clame a Jesus e ele vai te ouvir, amém? Você pode até pensar que não, que Jesus desistiu de você, que nenhuma mudança vai acontecer, mas não fique assim, fique em paz. Se você estiver buscando a Jesus, continue fazendo a sua parte, continue orando, porque no momento certo você vai estar mais firme do que nunca, amém? Irmãos, agora eu quero fazer uma oração por você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste momento, neste dia, para Te agradecer, meu Deus, pela vida dessas pessoas que estão aqui comigo, pela vida dos meus filhos, do meu marido, dos meus parentes, Pai, que estão orando também aqui comigo. Senhor, eu te peço neste momento, meu Pai, abençoa a vida dessas pessoas, visita a casa deles, Pai, derrama das tuas bênçãos sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, suas finanças e tudo que mais precisar do Senhor. Oh, Pai, aqui neste dia nós possamos estar debaixo da tua proteção, porque muitas vezes o inimigo quer roubar a nossa bênção, o inimigo ele vem tentando contra nós. Senhor, quantas vezes nós nos refugiamos do pecado, nós fugimos da Tua presença para termos um pouquinho de momento de prazer, porque estamos vivendo uma vida muito difícil, mas o Senhor quer ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que nos dá o prazer, aquele que sacia a nossa alma, a nossa sede, porque muitas vezes, ó Pai, nós reconhecemos, nós somos inconscientes
Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos cheios, Pai, de falha. Mas eu te peço, Pai, assim como Pedro, Pai, uma hora estamos fortes, cheios de fé e com a certeza de que nada nem ninguém pode nos destruir, então ficamos cheios do Espírito Santo. Mas em outros dias nós sentimos tristes, vazios e sujos pelo pecado, o desânimo, a falta de esperança são tão grandes que parece até que o Senhor nos abandonou. Oh, meu Deus, por causa desses momentos, muitas vezes nós abandonamos o Senhor, sendo que o Senhor continua nos amando. E por isso te pedimos perdão, Pai. Nós precisamos da tua misericórdia, precisamos do teu amor. Por isso eu te peço, Senhor, nos ajude. Estenda as suas mãos para nós, Senhor. Vem nos salvar. Nós não merecemos e por isso nós estamos aqui reconhecendo que somos fracos e pecadores, mas ao mesmo tempo somos amados pelo Senhor. Aleluia. Então ouve, Senhor, o nosso grito de socorro. Nos ajude a seguir em frente quando pensamos em desistir. Cuida, meu Pai, dessa pessoa que está aqui orando comigo, para que ela nunca se esqueça que tanto nos momentos bons quanto nos maus momentos, o Senhor nunca vai nos abandonar, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que essa palavra venha ter falado ao seu coração, que vocês possam refletir aí na sua casa, passe adiante essa mensagem para os seus contatos, para que as pessoas também venham refletir na palavra junto conosco, tá certo? Então, que o dia de vocês seja um próspero, abençoado e tudo que vocês fizerem dê certo, em nome de Jesus. Forte abraço.